Roberto, hoje a gente vai conversar com uma das memórias vivas da nossa terra. Verdade. Né? Da história, da arquitetura, do urbanismo. Né? Da parte artística. Uma viagem, vamos fazer uma viagem aqui, cultural, Vamos do desvendar tempo. a cena cultural do nosso estado, da Bahia, né? Dessa pujança da nossa cultura. E hoje a gente está diante de uma das maiores inteligências que essa terra já produziu. É verdade. Né? Que são muitas, havemos de ser justos, que são muitas, mas seguramente essa é uma delas. Tá? Está entre os melhores. E é especialista em restauração de obras e de prédios. Né? Ou seja, ele traz de volta a história que o tempo tende a querer apagar. Ele não deixa apagar a história. Nós temos que carregar a nossa história e sem história. E a gente vai perguntar também uma coisa, Marcelo, que eu acho que é muito importante. O que é o belo? Rapaz, que definição difícil, hein? Pois é. Mas nós vamos ouvir isso a partir da inteligência de Francisco Sena, mas que a Bahia conhece como Chico Sena. Ela não Seja bem-vindo. Marcelo Roberto, que prazer. Aqui com a gente. Olha, bom ter interlocutores como vocês. Para mim é um privilégio estar aqui, tenho a certeza disso. E eu já estou muito feliz, mesmo antes de ser entrevistado. Imagina a gente. A nossa ideia aqui é ser feliz e levar a felicidade para as pessoas. Feliz sempre. Eu acho que na vida a gente tem que conquistar isso, é a felicidade. Eu digo sempre que quantidade não vale a pena na vida, vale sempre a pena qualidade de vida. E a felicidade, a qualidade pressupõe a felicidade. É verdade. E a gente tem uma felicidade genuína. Porque somos baianos. Olha, a felicidade é um estado de espírito, não é? Você pode ser feliz a vida inteira. Agora tem momentos de alegria, momentos de tristeza, mas independente disso, você pode ser feliz. Perfeito. E aí, Chico, nasceu onde? Sou soteropolitano, nasci em Salvador, de família baiana de muitas gerações. Agora, buscando lá no passado de ascendência portuguesa e também de uma Índia tupinambá, chamada Irapuru. Né, de algumas gerações atrás no Recôncavo Baiano. Então, você construiu sua árvore? Eu tenho uma árvore genealógica de todos os lados, eu guardo a memória da família. Você chega até... Qual foi, assim, a geração mais antiga você chegou? Olha, eu tenho desde o início do século XIX. Eu tenho escritos e tenho registros fotográficos e registros documentais. O meu bisavô, que era meu padrinho, viveu 87 anos de idade. Quando ele faleceu, eu tinha 9 anos e ainda convivi com ele, me lembro muito bem dele. Herdei dele os escritos dele. Ele deixou registrado a história da família. Isso de um lado. Do outro lado, o outro meu bisavô, em 1899, deixou a genealogia da família quando chegou ao Brasil a partir de 1811. Quem chegou, quem casou com quem, filho quem batizou. Eu tenho tudo isso guardado. Tudo isso guardado. Do lado materno, a minha avó, que era memorialista da família, deixou também tudo isso registrado através de minha mãe. Esses documentos estão todos comigo. Então eu sou memorialista, na verdade. Não por orgulho, por nada, mas por conhecimento, porque eu cultivo, eu gosto da história, eu gosto de conhecer. E principalmente de onde a gente veio, né? Porque sabendo de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente está e talvez para onde a gente vai chegar. Perfeito. Uma das coisas que eu acho... Eu estudei, é uma história muito interessante, porque na minha família, meu pai é médico, né? Meu pai faleceu com 95 anos de idade, esse ano ele teria 100 anos, completaria no próximo mês 101. A minha mãe, graças a Deus, é viva, completa este ano 90 anos. Felicidade. Felicidade. Meu pai é natural de Salvador, minha mãe é natural de Cachoeira. Então eu tenho laços na cidade de Salvador, na cidade de Cachoeira. Nasci em Salvador e sou cidadão cachoeirano por título dado pela Câmara. Então, sou um homem do Recôncavo Baiano. Na nossa família grande, somos 7 irmãos, não é? E meus pais viveram sempre do que produziram, não é? Nada de herança, mas do que produzia. Meu pai professor universitário, médico, minha mãe dona de casa, trabalhava com doces, minha mãe teve casa de chá, o que naquele tempo não se chamava de buffet, mas é uma espécie disso, né? E fazia isso. Então a nossa família era sustentada com o trabalho do dia a dia. E com 7 filhos na nossa mesa sempre nos reunimos para
com uma conversa muito aberta. E meus pais diziam, na nossa casa, o essencial para que não falte para todos vocês, além dos laços familiares, da segurança familiar, é uma boa mesa e uma boa educação. Perfeito. O resto vem, se não vier, não exijam, porque vem na medida do possível. Mas a boa mesa e a boa educação são fundamentais. E nós tivemos isso da melhor forma possível. Principalmente a boa educação, porque estudamos em grandes escolas. Eu passei por e escolas públicas, inclusive, que eram bom naquele tempo. Eram bom naquele tempo. Né? Com exceção do curso primário, eu fiz 2 anos iniciais na Escola Modelo, Dona Helena Mateus. Depois do segundo ano primário até o 5º ano primário, na escola da professora Olga Mettig, ginásio Colégio Nossa Senhora do Carmo. Minha tia-avó, muito querida. Mas a partir daí eu fiz a admissão e cursei o Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia. Depois a UFBA, como arquitetura, né? E os cursos de pós-graduação que eu fiz, ou os cursos que fiz no exterior, todos foram com bolsas de estudo, na verdade. Então eu tive uma educação pública, que não é gratuita, porque a gente paga imposto para isso, claro, na verdade, mas eu sou fruto de uma educação pública de qualidade. E a decisão, Chico, da arquitetura? A decisão da arquitetura, eu acho que a gente nasce. Olha, eu vou muito na linha de Howard Gardner, que foi um grande educador norte-americano, que escreveu um livro chamado nós temos coeficiente de identidade, que chama QI. Sim, então ele chama de identidades múltiplas. Certo. Essas identidades múltiplas que ele descreve, dizendo que as pessoas nascem vocacionadas. Você não pode medir o grau de capacidade de cada um linearmente. Então existem alguns diferenciais que são básicos. Então alguém mais, digamos assim, vocacionado para a ciência, outro para a comunicação e outro para o espaço. E o arquiteto é vocacionado para o espaço. Eu sempre tive uma percepção de espaço muito grande. E desde criança, eu me lembro perfeitamente, porque até os 8 anos de idade, eu nasci e morei num apartamento ali na Rua Barão Loreto, na Graça, um prédiozinho pequeno de 3 andares, a gente morava ali no térreo, e eu me lembro que eu observava arquitetura ao meu redor, e ficava desenhando casa, e dizia que quando crescesse queria fazer isso. Eu nasci, criança. Eu nasci em 1952. Em 59, o curso de arquitetura da Escola de Belas Artes se emancipou e foi criada a Faculdade de Arquitetura. Eu me lembro que eu, com 7 anos de idade, meu pai chegou em casa e disse assim, meu filho, você já pode ser arquiteto. A partir de agora já temos Faculdade de Arquitetura na Bahia. Eu tinha 7 anos de idade e nunca mudei. E interessante a percepção do pai, né? Sim. Exato. A percepção do pai. Porque meus pais, pai e mãe, eram educadores. Meu pai médico nunca forçou um filho a seguir a carreira dele. 7 filhos, nenhum fez medicina. Hoje tem 2 netos médicos, mas independente disso. Mas ele dizia sempre, eu quero que meus filhos estudem, que eles tenham uma profissão, que eles possam viver do seu trabalho, da sua profissão. E proporcionaremos o melhor possível para que isso aconteça. Agora, se não quiser estudar, vai trabalhar. Vagabundo não fica em casa. Então isso era muito interessante, era uma forma de formar. Todos nós nos formamos, a grande maioria em escola pública, Universidade Federal, 2 não, foi pela Católica, né? Mas nós tivemos uma formação muito boa e sem a pressão. Eu vou dar um exemplo. Questão de educação. Meus pais diziam assim, a educação formal é essencial, mas não é bastante. Vocês têm que praticar um esporte, vocês têm que estudar música, vocês têm que aprender, no mínimo, uma língua estrangeira. O homem vale por quantas línguas ele fala. Né? Então, eu comecei a estudar inglês muito cedo. Com 17 anos de idade, eu dava aula de inglês, eu dava banca de inglês, com 17 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu ganhei uma bolsa, fui morar nos Estados Unidos, voltei um ano, fui seguir a intérprete de Salvador e intérprete de autoridades aqui. Fazia tradução. Então, e comecei a ter carteira, minha primeira carteira assinada foi como professor de inglês aos 19 anos de idade. Entendeu? Então, música, eu senti que eu não era vocacionado para música, mas a minha tia, a irmã do meu pai, era professora de piano, e ela morava conosco, e tinha um piano em casa, e eu tive 3 anos de aula de piano com ela, até que eu pedi para não estudar mais piano, porque eu não queria o piano, eu queria estudar pintura, desenho e pintura. Eles me matricularam no ICBA,
que tinha um curso no ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Ali na Vitória. Eu fui aluno de Adam Fernecaz, Lênio Braga. Eu, criança, que idade? eu tinha 14 anos de idade, e estudava numa turma que só tinha adultos. Adultos. Era a única criança. Com grandes expoentes da pintura. Né? Então, eu tive a oportunidade, que nem todos têm. E né? aflorou, Chico? A pintura aflorou? Aflorou. Você tem obras? Eu tenho, em casa tenho. Claro. Nunca comercializei, nunca me profissionalizei. Perfeito. Nos Estados Unidos, quando Mas eu você estudei... ainda pinta? Não mais. Pensei que depois de aposentado da universidade fosse poder pintar. Mas depois de aposentado da universidade, concluí que eu precisava continuar trabalhando para me sustentar. E a pintura não me daria isso. Enfim. Mas o que acontece é que isso me deu um lastro muito grande, uma base muito grande, principalmente do desenho. É isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Chico. Você falou do arquiteto que olha o espaço. Eu fiz outro dia um exercício rapidamente com minha Alberto mãe. tem dinheiro. Com minha mãe e minha irmã. Sabe o quê? Eu disse, olha, vamos todos desenhar, cada um em separado, a planta do primeiro apartamento que nós moramos na Lapinha. É muito interessante esse exercício, porque cada um... Cada um tem uma lembrança diferente. É fantástico. E aí eu queria saber, qual foi a primeira obra de arte que você disse aqui, que lhe impactou? Onde a arte foi forte o suficiente para lhe arrebatar? Você tem essa memória? Olha, eu tenho uma relativa memória disto, mas eu convivi com arte muito cedo, frequentava museus e tudo mais, e no próprio colégio de aplicação nós tínhamos aula de arte, e nós éramos incentivados a fazer arte. Né? Então, agora, o artista que mais me comove, que sempre me comoveu, foi Van Gogh. Então, o impressionismo, dentro do impressionismo, todos eles, mas dentro do impressionismo, especialmente Van Gogh, porque é de uma força, de uma expressão, de uma emoção tão grande, que contagia e me emociona realmente as lágrimas. Van Gogh me emociona muito. Pois é, então começa aí talvez nessa aula de pintura, nessa coisa de você começar a ver o espaço, de você dizer que ficava olhando e talvez aí tenha nascido de fato a vocação para a arquitetura. Aí você descobriu o seu caminho, vou para a faculdade, porque com esse perfil tão forte, tão definido, né? Porque você tinha uma ideia, pelo que você coloca para a gente, muito firme do que você queria. Eu acho que eu sempre soube o que queria. Não, pois passa até nessa descrição do seu comportamento nessa idade, fica claro. Então eu imagino que talvez a partir daí você tenha dito, realmente é isso, né? Que desde lá de pequenininho eu queria ir, e aí você entrou na faculdade. Olha, é interessante, tem certas coisas, até nunca conversei isso com ninguém, mas isso faz parte do meu ser, da minha essência. Eu me lembro que muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, ainda morando nesse prédio que eu falei, portanto eu saí lá com 8 anos de idade, isso foi antes dos 8 anos de idade. Eu me encontrei no hall do prédio, eu armava com aqueles dadinhos que você formava casas e tudo mais, tinha aquele joguinho de dados que tinha telhado, tinha ponte, os bloquinhos. Aqueles bloquinhos que vinham dentro de uma caixa. Eu já gostava de armar aquilo, armar casa, armar coisa. Eu me lembro, e aí eu me lembro que eu parei, eu sozinho no hall do elevador, sentado no chão, e disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui, nessa vida? Juro por Deus. Rapaz. Eu parei para pensar, o que é que eu estou... de repente eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem isso aqui? O propósito, né? Muito criança. O propósito da vida. E isso me motivou sempre muito, né? Mergulhar. Isso me deu, até certo ponto, uma possibilidade de ser muito independente. Eu sempre fui muito independente no pensar e no agir. Essa independência é um traço meu, porque eu não me deixo aprisionar por nada. Nada de teorias, que já venha preconcebidas. De bandeiras, nada preconcebido, nada. Então, eu acho que aqui é uma passagem, nós passamos por esta vida, e uma passagem deliciosa, pelo menos a gente pode transformar nesse sentido,
Às vezes difícil, né? Sim. Mas, às vezes difícil. Mas, acima de tudo, desafiadora. E eu gosto de desafios. A vida inteira eu gostei de desafios. Sempre que me propunha um desafio, eu aceitava para poder enfrentar, para me superar. E como foi esse curso de arquitetura? O curso de arquitetura veio naturalmente. Eu, quando estava no colégio de aplicação, né, tinha teste vocacional. Aí eu parei comigo mesmo, eu sempre conversando comigo mesmo, e eu disse, meu Deus, eu já sei o que eu quero, para que fazer esse teste? Mas tem que fazer, está do programa, tem que fazer. Aí eu respondi todas as perguntas direcionando para aquilo que eu queria. Aí bateu, você vai ser arquiteto, você está vocacionado para ser arquiteto. Eu digo, claro, eu botei tudo que respondia nesse sentido mesmo, porque eu já sabia, não tinha dúvida. Mas no vestibular você tinha 3 opções. E eu sempre gostei do desenho, né? Até por essa formação prévia que eu tive de arte. Aí eu digo, olha, primeira opção, arquitetura. Segunda opção, botei desenho na Escola de Belas Artes. Terceira opção, risquei um X, não botei nada. Então, era uma coisa ou era outra. Arquitetura e desenho, né? Porque caminhavam em paralelo. E até hoje eu lamento que a arquitetura tenha saído da área de artes, porque a arquitetura era um curso da Escola de Belas Artes. Em 59, quando você participou, foi para a área 1 de tecnologia, mais próximo da engenharia. A arquitetura não é engenharia. Engenharia é um complemento para possibilitar a execução do que o arquiteto planeja. O que o arquiteto planeja é criatividade. Isso. Então, ela não pode... É por isso que a cidade vira um caos, a cidade vira sem pé na cabeça, porque a sensibilidade da criação, de adaptação, a pré-existência urbana, a pré-existência paisagística, a pré-existência histórica, tudo isso já não existe mais. Então, o arquiteto fica muito preso a tecnologias, e hoje muito mais no campo virtual da informática. Né? E você não passeia pela cidade, você não tem a sensibilidade do que lhe envolve. Chico, A arquitetura não é tridimensional. A arquitetura tem outras dimensões. Pois é, eu queria aproveitar isso. Primeiro, assim, concordando com você, me sinto muito mal hoje passear pelos aeroportos. Parece que a gente está na mesma cidade o tempo todo. Antigamente, cada aeroporto tinha a sua identidade. A gente foi perdendo a identidade e a gente foi criando uma coisa... pasteurizada. Assim, pasteurizada, amorfa. Eu queria fazer uma pergunta. Chico Sena, o que é beleza? Vou lhe responder já, na medida do possível, mas eu queria primeiro tecer uma consideração sobre isso. Hoje vivemos numa cidade, numa era de globalização, onde a informação ela perpassa por todas as esferas, todos os continentes, e tudo se torna praticamente dentro de uma mesma linguagem. Você perdeu o regional, a essência do regional. Olha como nós estamos trajando. Isso aqui podia trajar na Itália, na França, na China, qualquer lugar, ou seja, é universal. Então, aí esse regionalismo, a não ser uma coisa mais tribal, mais isolada, não existe mais no mundo. A beleza é muito subjetiva, mas é subjetiva, mas aparada em alguns conceitos filosóficos, obviamente. E o belo, por ser subjetivo, ele é relativo para cada um. Tanto que, quando a pessoa me pergunta assim, eu vou avaliar isso e eu passo um conceito, digo, e eu gostei, não gostei. Digo, isso é subjetivo. Você gostou, você não gostou, é foro íntimo seu. Agora, me justifique por que você gostou, por que você não gostou. Então, tem que... Então, beleza. Mas o conceito de beleza universal, a palavra beleza, etimologicamente falando, ela vem do grego. Ela vem do grego e ela significa morada de Deus. Porque a expressão da beleza é toda da criação universal. Porque a criação universal é amparada em certos princípios de harmonia, de proporção, de equilíbrio. O universo é uma grande, vamos chamar assim, de entidade que vive do equilíbrio entre as forças, entre a energia. Tudo isso é energia. Então, a beleza, ela tem que traduzir o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não tem beleza. Isso é um conceito que eu tenho. Mas hoje, a arte, uma coisa é beleza, outra coisa é arte. Pronto. A arte é uma linguagem. Certo. Que a arte pode trazer no seu bojo a beleza ou não. Ou não, perfeito. Agora, a arte, ela carrega no senso histórico, a cada momento, essa interpretação da beleza? Assim, uma pergunta. Ele é restaurador, certo? Quando você restaura uma obra,
em que um quadro renascentista, as pessoas de hoje, ao ver aquele quadro, ele sente essa beleza da mesma forma? A arte é uma linguagem, e é uma linguagem universal, mas ao mesmo tempo ela expressa a linguagem do seu tempo e do seu espaço, da sua cultura. Tá? Então, você veja a linguagem, uma obra de arte do continente europeu, do continente africano, do continente asiático, americano, são linguagens completamente diferentes no mesmo tempo. Então, ela expressa o seu tempo e expressa o seu espaço. Mas a linguagem da arquitetura, como ela é linguagem, ela é lida e ela é relida. Então, a forma como a gente a vê, a interpreta, a lê, varia com cada tempo e com cada formação. Então, a interpretação da arte, a essência dela não muda, mas a sua interpretação varia ao longo do tempo. Não só a interpretação da leitura da arte já pré-existente, nesse caso que você falou do Renascimento, mas também a interpretação da arte que é produzida naquele momento. Né? Agora, a arte hoje em dia ela está muito subjetiva. Se ela não tiver um discurso por trás dela, ela não se explica por si só. É por isso que a narrativa... A narrativa vem com a crítica da arte. É a crítica da arte que faz o mercado. O crítico tem um papel muito importante, porque o crítico, através do seu olhar, um olhar educado para a sua interpretação, ele estabelece critérios, conceitos e valores. Tá? E aí se cria um mercado. Então, a arte que não é amparada pela crítica, ela desaparece na história da humanidade. Mas, Chico, aí você, dentro da Faculdade de Arquitetura, onde é que vem essa decisão pela arte, pela história? Porque, normalmente, eu vou construir prédio, vou construir casa, vou fazer telhado, como você já fazia lá no brinquedinho, lá no playground. Então, onde é que você focou nessa vertente? Você não canta e assovia ao mesmo tempo, mas você pode cantar e tocar um instrumento ao mesmo tempo. Então, na verdade, essa minha vocação, esse meu veio para a arte que está dentro de mim, que eu gosto muito sempre, e procurei dar vazão a isso, também eu tenho esse lado da história, da memória, do conhecimento. Eu sempre fui muito estudioso, sempre li muito. Desde criança, eu tinha minha biblioteca, eu tinha minha estante com livros no meu quarto, desde criança. E o presente que eu mais gostava de ganhar era livro. Né? E eu moro dentro de uma biblioteca. Hoje eu moro num apartamento maior do que eu morava antes, por força que minha biblioteca cresceu e precisava de mais espaço. Então, ao meu lado... Ou seja, você não tem uma biblioteca dentro de casa, você tem sua casa dentro de uma biblioteca. Exatamente. Então, isso faz parte de mim. Então, a leitura é fundamental. Agora, não é qualquer coisa que eu leio. Hoje eu sou membro da Academia de Letras da Bahia, não por desejo meu, mas porque eu fui levado até ela. Entrei no ano 2000. Mas não me insiro no contexto dos escritores que trabalham a sua literatura como estilo de vida. Não sou, absolutamente. Eu sou um pesquisador. A minha literatura de interesse é uma literatura muito, muito técnica e muito ligada à história, principalmente à história e à arte. Certo. Então, eu divido minha biblioteca em três partes. Uma biblioteca de história, uma biblioteca de arte e uma biblioteca esotérica, que também é outra arte que me interessa profundamente. Tá? Então, do pensamento, da filosofia, das religiões, imensamente. Eu tenho uma vasta biblioteca nesse sentido. E quando eu falo biblioteca, não é livro adquirido, é livro lido. Porque a arte, voltando, a arte tem um propósito, né? Então, nessa banda aí da biblioteca que você vai buscar seu propósito, né? Tudo, sempre. Olha, eu não concebo a vida sem arte. Eu acho que a arte faz parte do nosso dia a dia, é uma necessidade realmente. É a arte de viver, como a gente diz assim, não é? Então, esse conceito de arte é muito mais abrangente. Não é você ter um quadro pendurado na parede. É um estilo de vida, é uma forma de vida, é uma forma de olhar. É um olhar educado para a arte. E eu acho que a função do educador, inclusive, e voltando essa minha outra parte de professor, aliás, é o único título que eu admito que precede o meu nome. O único, é professor. Além de professor, nenhum outro, tá? Eu me orgulho muito. Você pode me chamar de professor Chico Sena, mas nada além disso, ou Chico Sena puramente. Tá?
ou Francisco Sena ou Chico Sena, não importa. Francisco Sena eu herdei, Chico Sena eu adotei. Agora, sim, aí voltando, então a arte ela traz uma força de comunicação tão grande que ela pode lhe comover, ela pode lhe educar, ela lhe transmite tanta coisa, mas você tem que ter um olhar educado para isso. Claro. Então a função do professor, do educador, é educar o olhar das pessoas. Porque se você... Nós somos compostos de duas essências, que chama o olhar e a palavra, que estão aqui, o olhar e a palavra. O olhar traduz tudo aquilo que você capta. Você capta pelo olfato, você capta pela audição, você capta pelo tato, você capta pelo paladar, mas acima de tudo pelo olhar. Então, o olhar simboliza tudo que você capta, o que você apreende. E a palavra é o que sai de você, é o que você expressa. Para você educar a palavra, você tem que educar primeiro o olhar. Se você não souber ver, você não sabe falar. Então, a função do educador não é educar a palavra é consequência da educação, é educar o olhar sempre. É olhar para a ciência, é olhar para a arte, é olhar para a humanidade, é olhar para a vida, sempre o olhar. Que bonito, Chico. Perfeito, que bonito. Perfeito. E aí, passeando já um pouco, porque o tempo vai andando, né? É tão bom, é tão gostoso que o tempo passa rápido demais. Mas teve uma coisa que aconteceu na sua vida que é muito importante, né? Você foi membro da equipe que realizou o inventário de proteção ao acervo cultural da Bahia. Porque a gente está vivendo ouvindo o que é arte, mas para que isso precisa ter um acervo, você precisa capturar isso e deixar isso para as próximas gerações, né? Eu tive a felicidade imensa, na minha vida as coisas vão acontecendo sucessivamente, sem muito planejamento. Eu sou aberto deixando as coisas fluírem. Certo. A energia fluir. E quando a energia está fluindo, alguma coisa chega até você. E eu era estudante de arquitetura em 1973, quando eu recebi o convite de um professor, Paulo Ormindo Azevedo, arquiteto, grande arquiteto, que estava iniciando um projeto que ele tinha proposto ao governo do Estado de realizar um inventário de proteção do acervo cultural da Bahia. E para trabalhar com ele... Foi aí. Porque a pergunta... eu queria dizer, qual foi o momento lá dentro que ele... Aí foi esse? ele montou uma equipe de trabalho. Certo. E essa equipe era ele como coordenador, com 2 arquitetas e 2 estagiários. E ele convidou 2 alunos da turma dele naquele semestre, que ele pensou, para serem estagiários. E eu comecei como estagiário, me tornei arquiteto e trabalhei 11 anos nesse projeto. Fizemos um inventário, realizamos sob a coordenação dele um inventário de todos os monumentos em todos os 417 municípios da Bahia. Eu conheci todos os municípios da Bahia sem exceção. Numa época em que na grande maioria, nos anos 70, não tinha energia elétrica, estrada asfaltada, sequer pousada para dormir. Mas você é um dos eu acho que não tem. raros... Eu acho tem. que conhece todas? Tem. Tem? Tem. Essa até é uma disputa da política tem atual. até porque, exatamente, tem. Agora, eu conhecendo numa outra época, eu não conheço atualmente. Isso, então, atualmente, claro. eu não se me perguntar como está o município hoje, eu não sei. Poxa, mas eu sei dizer como estava o município há 50 anos atrás. Que interessante. Sim, mas a obra também ela não mudou. A obra não mudou. Está lá o inventário. É um registro fabuloso. Isso me deu uma base Aí você muito fazia, grande. ia lá, Olha, escrevia, nós tínhamos tirava uma equipe. fotografia. No meu grupo, eu que tirava a fotografia, eu fazia um desenho na prancheta em escala, à mão livre do desenho, a equipe media, fazia medição, desenhava a planta, e eu fazia pesquisa histórica, então eu entrevistava as pessoas no local, então ou o proprietário do imóvel, ou o padre da região, ou o cartório da região, sempre buscando uma pesquisa para amparar, e fazia uma descrição, é uma descrição subjetiva, mas amparada em critérios, sim, obviamente, tipológica do imóvel. Então, eu fazia essa descrição, assentimento do imóvel, e depois Paulo Ormindo fazia a composição final do trabalho na sua forma final. Né? Então, isso me deu um lastro, uma base imensa, imensa. Primeiro, trabalhar em equipe foi maravilhoso, conhecer tudo isso foi maravilhoso. Aí você conheceu a foi isso, da conhecer Bahia. A Bahia foi isso que me levou. Foi isso que me levou levou a ser professor na Universidade de História da Arquitetura. Puxa vida. Então, o destino vai... Eu quis fazer arquitetura... É um volume de conhecimento. Eu quis fazer arquitetura para fazer projeto. Eu queria projetar. Eu queria desenhar, eu queria projetar. Minha paixão era essa, era a criação.
Me tornei professor. Agora, Perguntar, ele se arrependeu? Em absoluto. mas, professor, O mundo me mostrou... me leve para a década de 70 e diga assim, o que é que você viu no interior que você se surpreendeu e disse, não é possível que a Bahia tenha Isso. isto. O que foi que mais impactou, ou coisas que impactaram? Olha, a Bahia, eu vou usar uma expressão aqui, é uma nação. País é território. Nação é cultura. A Bahia é uma nação. Tá? Eu vou dizer uma coisa a vocês. A China, por exemplo, a China no século XIV, século XV, aliás, 1421, em torno disso, o imperador manda uma expedição, a maior frota que já cruzou os mares, visitou todos os oceanos, para trazer conhecimento do que tinha lá fora para a China. E a resposta que eles trouxeram, de cada lugar recolheram alguma amostra e levaram ao imperador e mostraram e concluíram que a China se bastava. A Bahia não se basta, mas a Bahia é tão plural, ela é tão rica, tão diversa. Cada região por si só é como se fosse uma nação diferente da outra. O que a gente entende hoje por cultura baiana é o recôncavo baiano. Tá? Essa é de uma força, mas você tem o litoral sul, o litoral norte, a Chapada Diamantina, o sertão, o agreste, você tem o Além São Francisco, que era Pernambuco até o século XIX, se torna, era a província de São Francisco, que pertencia a Pernambuco, e na década de 20 passa a ser parte do território baiano, né? Então, a Bahia é muito plural. Então, o que me encantou na Bahia foi a diversidade de manifestações, principalmente tipológicas arquitetonicamente. Isso. Então, em cada região, o modelo de casa era diferente do outro, a igrejinha era diferente. Então, não existe uma unidade, existe uma proximidade, mas não existe uma unidade. Essa diversidade é a nossa riqueza cultural, a pluralidade. Rapaz, a gente tem em Mucugê um cemitério bizantino. A gente chama de cemitério bizantino porque tem semelhanças, mas na verdade não tem nenhuma ligação com... Mas todo mundo chama de cemitério bizantino e ficou consagrado assim, de fato. Pois Ele todo pintado a visão de do leigo, né? A visão do leigo. Mas é de uma riqueza imensa ali. Você vê a arquitetura da Chapada Diamantina, é uma arquitetura muito recente, porque o diamante ele foi descoberto na expedição de Spix-Martius, no leito do rio, onde se chamou de Lençóis o assentamento, o rio Mucugê ali, em 1851. Então, você veja que é muito recente a ocupação na Chapada Diamantina. Sim. Enquanto que aqui no Recôncavo Baiano data do século XVI, dos primórdios, não é? Então, em 1501, a Baía dos Santos foi descoberta pelos portugueses, assim por diante. Então, essa arquitetura da Chapada Diamantina é uma arquitetura como se deu em Ouro Preto no século XVIII. Em Ouro Preto por causa do ouro, lá por causa do diamante. Em menor escala do que nas Minas Gerais, porque a riqueza foi muito maior, mas também numa escala muito impactante. Então, ela tem uma linguagem muito própria, pela dificuldade de acesso, pela falta de referências, pela necessidade de uma construção muito mais imediatista. É uma arquitetura muito mais frágil, uma arquitetura feita muito mais com adobe, pouca pedra, enfim. Mas é de uma expressão, de uma beleza. Mucugê, Andaraí, Lençóis, Rio de Contas, que é um pouquinho mais abaixo. Rio de Contas, então, é de uma beleza surpreendente. A gente muito pouco fala. O São Francisco, o município da Barra, que foi importantíssimo. Bispado. 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 Foi não, é sede de bispado. É sede de bispado. Barra. Olha, Barra não era só sede de bispado, mas tinha um grande colégio em Barra. Ou seja, era o centro da educação. Fazer uma homenagem aqui a João Leão, né? Isso. É o centro da educação da região. Barra tem muita história, muita beleza. E toda aquela área do São Francisco, eu conheci o Rio São Francisco, naveguei ele para cima e para baixo em pequenos barquinhos, fazendo esse trabalho, esse levantamento. E eu me lembro que naquele tempo, para você ir para Barreiras, a gente saía de carro aqui, era uma variante. Uma variante, ia eu, o motorista, e mais dois colegas atrás, éramos 4 pessoas na variante. A gente, um dia de viagem até Xique-Xique, dormia lá, no outro dia atravessava e ia para Barreiras. Então, eram 2 dias de viagem para chegar a Barreiras. Do outro lado, era estrada de barro, aquele pozinho fino, que eu li para para-brisa ficava todo... Enfim, e era tudo muito difícil de chegar lá.
mas era de uma expressão muito pobre a nível de manifestações, mas muito rico na sua história, obviamente. Agora, se destacava ali Barreiras, Barreiras não, desculpe, se destacava de Barra. Barra do São Francisco era a grande capital intelectual, né, e religiosa de toda a região. Agora, assim, para a gente caminhar, porque ele tem uma vida tão Rapaz, é rica, muita história. Fala um pouquinho da sua carreira acadêmica. Você chegou a ser pró-reitor de extensão da UFBA e chegou à presidência da Fundação Gregório de Matos. Eu ingressei na Faculdade de Reitoria, convidado pelo Departamento de História, como professor colaborador por 2 semestres, substituindo 2 professores que tiraram licença prêmio. Eu estava recém-formado, eu me formei em janeiro de 77, comecei a dar aula em 1º de maio de 77. Então, recém-formado. E cheguei a ser professor de meus ex-colegas, porque na universidade tem isso, não existe turma fechada, né? Você pega matérias. Pois bem, depois desses 2 semestres, abriram um concurso, eu fiz concurso, fui aprovado no concurso, né? Qual era a matéria? História da Arquitetura. História da Arquitetura. Pronto. E aí, durante 34 anos de professor, me aposentei da universidade como professor de História da Arquitetura. Só que eu passei por História 1, História 2 e Arquitetura no Brasil. Então, desde a pré-história até o século XX, que no caso foi no século XX que eu atuei lá, em História Universal, e depois, durante 2 décadas praticamente, como professor de História da Arquitetura no Brasil. Isso me criou uma carreira acadêmica muito importante e muito feliz. Em 77 eu fiz isso. Em 85 eu fui fazer um curso de pós-graduação na Itália, em Florença, em Firenze, de restauro de monumentos. E quando voltei de lá, eu voltei com a ideia de que eu queria fazer carreira universitária de fato, porque eu era professor parcial. E aí pedi dedicação exclusiva. Então, a partir de 1985, eu fui professor DE da universidade, até me formar. E aí, quando eu investi na carreira como professor de dedicação exclusiva, aí eu me realizei. E aí, além de professor, comecei a ocupar diversas funções. Fui chefe de departamento, fui diretor temporal da faculdade, coordenador de colegiado, fui pró-reitor de extensão da universidade, né, membro de alguns conselhos e tudo mais. E aí fiz essa carreira e cheguei a ser candidato a reitor e fiquei em 2º lugar nos votos na época. Bem, e me aposentei. Mas nesse intervalo, nesse período, eu tive a oportunidade, eu fui convidado para ser presidente da Fundação Gregório Matos. Foi um convite. E aí assumi por 8 anos. Então a universidade me dispensou nesse período para eu presidir a fundação. E foi uma atividade, então, administrativa na área de cultura. Foi na época de... Em Baçaí, as 2 gestões dele. Vai convidar ela também, em Baçaí para vir para cá. Olha, você não faz ideia do que foi aquela administração, a nível de coesão, de espírito e tudo mais, e de você poder realizar um trabalho na sua área. Eu diria assim, com toda a liberdade possível que um sistema político pode lhe permitir. Então, eu apresentava os projetos, as ideias que eram aprovados, porque não ia apresentar qualquer bobagem, e pude realizar muita coisa porque tive o aval do governo. Em Baçaí acreditava... O que é que você pode deixar aqui como pontos importantes? É uma área muito extensa, é um leque muito grande. Hoje nós temos Fernando Guerreiro lá na frente, que é fabuloso. A formação dele é formação de teatro, obviamente, a minha formação de arquiteto, então são áreas diferentes, mas... Esse complemento... Não, a administração que ele está dentro lá é ímpar, é exemplar. Eu, como arquiteto, não é que eu tivesse priorizado, mas eu senti que nós estávamos com uma deficiência muito grande na preservação dos monumentos da cidade. Então, na nossa gestão, nós restauramos quase que 100% dos monumentos da cidade de Salvador. Mas era uma restauração feita com critério. Não era somente restaurar, era restaurar visando a preservação. Então, quando necessário colocar gradil, iluminação, uma placa contando a história dos monumentos, tudo isso. Você pode falar alguns monumentos, porque isso para ficar aqui na Olha, história. A maior obra que nós fizemos, maior obra em grandiosidade de investimento, foi a restauração do monumento ao 2 de julho no Campo Grande, na época. José Dias Argolo, o grande restaurador da Bahia, foi ele que conduziu esse trabalho. Durou praticamente alguns meses, porque foi um trabalho feito
se recompondo todas as perdas que tinham tido ao longo da história, inclusive de pedras, porque aquele monumento foi executado na Itália por um artista italiano, Carlo Nicoli, veio de navio para a Bahia em 1891. Todas aquelas peças vieram... Tudo, ele foi executado na Itália, veio para ser montado. Foi desenhado na Itália? Não foi desenhado, não, foi executado. Ele veio para ser montado. Ele veio de navio para ser montado aqui. Levou 4 anos sendo montado aqui. Certo. Foi inaugurado em 1895. Então ali tem mármore da Turquia, mármore da Itália, de várias regiões. Ali ele foi fundição de bronze. Então tudo isso foi um trabalho magnífico. Esse foi um grande... Agora, foram todos. Agora, nós acrescentamos muitos monumentos da cidade. E eu queria falar de um em particular que me dá muito orgulho e muita felicidade, e ao mesmo tempo, no momento, está me trazendo muita tristeza. São o que a população apelidou de as Gordinhas de Ondina, de Eliana Kertész, da queridíssima Eliana Kertész. Esse monumento foi colocado ali, foi o último monumento que nós colocamos, no dia 4 de dezembro, do último ano da gestão de Embaçaí nosso na Fundação Gregório Matos. Por sinal, me lembro que era o dia de Santa Bárbara, e depois, no dia 1º de janeiro, já passou a ser outra gestão. Ele foi inaugurado naquele espaço e nós colocamos uma placa muito bonita contando a história do monumento, que é uma homenagem a Moraes Moreira, a música As Meninas do Brasil, onde ele fala as 3 graças do Brasil. E ali, então, ela representa a preta, a índia e a branca, as 3 meninas do Brasil. E interpretando essa música, ela dá nome a essas meninas, que são Damiana, Mariana e Catarina. E foram colocadas aí em posições, cada um olhando na direção do seu continente ou local de origem. Então, a negra olhando na direção da África, a outra na direção de Portugal, e a Índia olhando para o interior do continente. E essa placa contava essa história. Só que essa placa foi retirada pela prefeitura na gestão anterior. Numa reforma que fizeram ali naquele canteiro, retiraram essa placa. A placa estava perfeita, não tinha sido danificada, não tinha sido roubada, foi retirada, simplesmente retirada. E eu venho há muito tempo pedindo que essa placa seja restituída ao seu local. Não é para registrar quem fez, é para registrar a história. A história. Conta toda essa história numa placa de uma forma encantadora, e isso foi retirado politicamente. Então, mas voltando a isso, Salvador é uma cidade encantadora, por si só a cidade é um monumento. Agora, no meu entendimento, o maior monumento que nós temos na nossa cidade é a Baía Todos Santos. Essa Baía Todos Santos é um encanto. Se não fosse ela, Salvador não existia. É verdade. Salvador veio existir por causa da existência dela. Que deu fôlego à navegação do Atlântico Sul, que propiciou a construção de um porto, de uma cidade com sua defesa própria e tudo mais. Então, o povo é outro grande patrimônio, obviamente, né? Mas a Baía Todos Santos, do ponto de vista físico, é insuperável. Agora, monumento construído, fale um pouco da Câmara de Salvador, porque me parece, salvo engano, é o mais antigo? Bem, o Brasil, ao ser, entre aspas, descoberto pelos portugueses, durante as 3 primeiras décadas, não houve nenhum investimento português aqui. E ficou à mercê da pirataria dos corsários bretães na exploração do pau-brasil. Aí vem a história de Caramuru e tudo mais. Em 1531, o rei de Portugal, Dom João III, que era filho de Dom Manuel I, ele resolve criar um governo geral no Brasil. Aí manda Martim Afonso de Souza fundar uma vila para instalar um governo geral. Ele funda São Vicente, vila. Ele construiu a vila, construiu os prédios, voltou para Portugal e nunca mais veio ao Brasil. Ele fundou a vila e não instalou o governo geral. Então não houve governo geral. E isso é vila, não é cidade. Em 1548, o rei resolve fundar uma capital, de fato, mas uma capital dentro de uma fortaleza, porque era necessário para a defesa do território, e nomeia Tomé de Souza primeiro governador-geral do Brasil. E vem essa expedição. Tem a Carta de Almeirim, que é um documento importante, de 17 de dezembro de 1548, está no Google, vocês podem acessar a Carta de Almeirim ou Regimento de Almeirim. E a cidade é fundada em 1549. Essa data de 29 de março é da chegada no porto. Para mim,
É data oficial, tudo bem, mas não é a fundação de fato, é a data do desembarque da esquadra aqui. Sim. Para mim, a data oficial da fundação é o documento que criou ela, de Almerim. É 17 de dezembro de 1548. Mas está reconhecido como oficial a data do desembarque, como se o desembarque fosse fundação. Pois bem. Mas Salvador, então, se torna a primeira capital do Brasil. E ela foi fundada como fortaleza e como vila em 1549. 2 anos depois, o Papa Leão III, em comum acordo com o rei de Portugal, Dom João III, resolve criar aqui, instalar aqui, um bispado. O Bispado de São Salvador da Bahia. Para a instalação de um bispado, o local tem que ter foro de cidade. Não pode ter foro de vila. Então, a bula papal cria o Bispado de São Salvador da Bahia e eleva a localidade à dignidade de cidade do Salvador. Então, nós passamos a ser cidade em 1551. É a primeira cidade do Brasil. Então, Salvador não é a primeira vila, mas é a primeira capital e primeira cidade do Brasil. Isso o Brasil não reconhece e diz, porque São Vicente é a primeira cidade. Não é. São Vicente foi a primeira vila. Não tem demérito nisso. Mas não foi a primeira cidade. O foro de cidade, que vocês sabem muito bem o que é um foro, não é? Perfeito. Então, é Salvador. Até porque é por isso que o cardeal é o arcebispo primaz do Brasil. É, porque aqui foi instalado o primeiro bispado do Brasil. Esse bispado, por 125 anos, ele foi o único bispado do Brasil. De 1551 a 1676. Em 1676, um outro papa, com outra bula, eleva o nosso bispado à dignidade de arcebispado, que está acima de bispado. E cria 2 outros bispados do Brasil, depois um desmembramento, que foi o bispado de Recife, do Rio de Janeiro e de São Luís do Maranhão. Esses bispados sufraganeados ao arcebispado da Bahia. Certo. Porque sufraganeado quer dizer subordinado. E o nosso arcebispado da Bahia tinha sob sua jurisdição todos os bispados em colônias portuguesas em África. Rapaz, eu não sabia disso. Então, lá tinha bispado, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sufraganeados ao arcebispado da Bahia, porque enquanto o nosso foi bispado por 125 anos, ele era sufraganeado ao arcebispado de Lisboa. E Lisboa se reportava ao Vaticano. Quando a gente passa a ser arcebispado, a gente não se reportava a Lisboa, se reportava ao Vaticano. Diretamente ao Vaticano. Então, e nós fomos o maior arcebispado em dimensão territorial do mundo, porque cobria o Brasil inteiro. Caramba. E as colônias portuguesas em África. Rapaz. E Portugal, que é um país de dimensão territorial pequena, tinha 2 arcebispados, o de Lisboa e o de Braga, um no norte e um no sul. Portugal, 2. A gente tinha um para o Brasil inteiro e África. E aí pegava a África. É. Então, ou seja, olha, nós somos colonialistas da fé. Da fé. Então, por isso que Salvador... Aí pergunta, por que Salvador tem tanta igreja? É óbvio, estuda a história. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o nome Salvador? Porque Tomé de Souza trouxe consigo, em 1549, a primeira missão jesuítica para o continente americano. A Companhia de Jesus, a Ordem Jesuítica, ela foi criada em 1540, por bula papal. Em 1549, Tomé de Souza trouxe para cá o Padre Manuel da Nóbrega com o Conselho Jesuítas. A primeira missão jesuíta que saiu da Europa para o continente americano foi para Salvador. Ordem de Jesus, o Salvador, o nome da cidade foi consagrada ao Salvador. Consagrada ao Salvador. Então, tem uma coisa que muitos políticos erram. Muita imprensa erra. O nome da cidade é a cidade do Salvador, não é cidade de Salvador. De Salvador não existe. Não existe. É cidade Salvador. do... Porque ela foi consagrada ao Salvador. É cidade do Salvador. Arcebispado de São Salvador da Bahia. Câmara Municipal de Salvador.
Prefeitura Municipal de Salvador. Cidade do Salvador. Então, Prefeitura Municipal da cidade do Salvador. Espetacular, hein? Que aula, hein? Que maravilha! São coisas tão pequenas, são nossa identidade. Mas a né? gente precisa Não, mas é a nossa conhecer vida, é a nossa vida, existência, nossa história. nosso passado, nossa história. Que coisa maravilhosa. Chico, aproveitando, é demais isso, né? Uma aula, isso é uma aula viva. Eu queria aproveitar para render homenagens também, Sim, porque eu sim. acho que É importante. se você faz a história, se você não claro. rende homenagem, eu queria, ao seu olhar, claro que quando você diz o melhor ou mais, É relativo. é relativo. né? Então eu quero relativizar Vamos isso. relativizar. Mas, exemplo, você que foi professor da arquitetura brasileira, quem são os maiores arquitetos da história que o Brasil precisa entender e preservar a história dessas pessoas? Baianos. E depois também falar um pouco sobre os artistas da Bahia. Quem é esse nosso panteão? É um panteão, né? Um olhar do Chico Sena. Isso. Né? O panteão da cena histórica. E o que você diria para nós? Quem são os atores de hoje? Quem são os artistas de hoje? Então, vamos começar pela arquitetura. E com o olhar de quem conhece isso profundamente no mundo, no celeiro da Europa. Olha, no século XVII, nós tivemos aqui na Bahia o maior arquiteto que viveu no Brasil naquela época, Frei Macário de São João. Era o arquiteto Macário, ele era catalão, vinha da Catalunha, foi mandado trazer, quer dizer, foi convidado para vir para a Bahia pelo abade do Mosteiro de São Bento, que tinha sido muito saqueado, muito destruído à época das invasões holandesas. Os holandeses foram expulsos do Brasil oficialmente em 1654, né, lá de Pernambuco. Ainda demorou um pouquinho os acordos finais até que se pagasse uma indenização a eles, que tudo é com indenização. A independência do Brasil também foi com indenização a Portugal e Inglaterra. E esse arquiteto Macário depois entra para a ordem e se torna Frei Macário de São João. Ele projeta o Mosteiro de São Bento, Santa Teresa, a Santa Casa de Misericórdia e a Câmara Municipal. E uma igreja no Recôncavo, Frei Macário. Macário de São João. Tem livros publicados sobre ele, o Mosteiro de São Bento, é fantástico. Vamos deixar os nomes. Então, ele foi de uma expressão, olha a grandiosidade dessas edificações. São Bento, Santa Teresa, Santa Casa, a Câmara Municipal. Pois bem, além de outras pequenas obras que ele fez no Nordeste. Esse século XVII. O século XVIII é o século digamos assim, do barroco, e é o século da profusão de edificação e tudo mais. Mas eu queria destacar aqui o arquiteto, aliás, na verdade, dois edifícios que fazem parte de um conjunto no século XVIII, que é São Francisco e a Ordem Terceira de São Francisco. Tá? Então, Manuel Quaresma, se não me engano, Manuel Quaresma é o arquiteto de São Francisco, e já eu lembro o nome da Ordem Terceira. A igreja da Ordem Terceira de São Francisco é a maior expressão do barroco plateresco que tem no Brasil, que é o barroco típico da região da Galícia ou do norte de Portugal, que é um trabalho escultórico em pedra, mestre Gabriel Ribeiro. Tá? Esse é importantíssimo. Ele fez a igreja da Ordem Terceira de São Francisco em 1705, de 1703 a 1705. Ele fez a portada do Paço do Saldanha, antigo Liceu de Artes e Ofícios, e aquela escadaria monumental que tem na Santa Casa de Misericórdia, que leva ao segundo piso. São 3 projetos conhecidos dele. Tá? No século XIX, é o século das obras públicas grandes, de palácios, de grandes edificações e tal. Então, no século XIX, nós temos muitos nomes. Mas tem um nome importante aqui, que é arquiteto. Bem, ele projetou a Associação Comercial da Bahia, a sede da Associação Comercial da Bahia. Ele era um arquiteto militar,
militar. E esse arquiteto... A primeira associação comercial do Brasil. Das Américas. Das Américas. Só que aquele prédio, ele foi inspirado na arquitetura inglesa do Adams, que foi um arquiteto do século anterior. Porque como a gente celebrou a abertura dos portos ao comércio estrangeiro, diga-se inglês, então a primeira seção comercial tinha um padrão da arquitetura inglesa. Então era o neoclássico inglês. Foi o primeiro edifício neoclássico do Brasil. Tá? Bem, no século XX, nós temos, na segunda metade do século XX, o modernismo na Bahia foi introduzido em escala por Diógenes Rebouças. O grande arquiteto Diógenes Rebouças. Arquiteto, urbanista, historiador também, pintor. Muito interessante. Diógenes foi formado em ele era engenheiro agrônomo, ele era formado em belas artes, pintor, e ele era arquiteto. Tinha 3 graduações universitárias. E foi um grande homem. Então, o modernismo na Bahia, ele se expandiu a partir das obras de Diógenes Rebouças. Tem outros grandes nomes, obviamente, mas eu diria que capitaneado por Diógenes. Eu tive a felicidade de ter sido aluno dele, tá bem? Pois bem, então, vamos destacar aí, porque senão eu vou ter um leque de nomes. Na área das artes, para consagrar na área das artes, vamos chegar à escultura do século XVIII. Nós tivemos, na Ordem Beneditina tem uma obra do Francisco das Chagas, conhecido como o Cabra, que é um Cristo atado à coluna, que para mim é a obra-prima da escultura baiana e que está no mesmo patamar das obras do Aleijadinho em Minas Gerais. Ela não está exposta no momento, o museu está fechado, recolhido há muito tempo. E outro, Manuel Inácio da Costa, foi um arquiteto que realizou muitas obras, mas que a obra sacra-prima dele é São Pedro de Alcântara, que está no altar lateral na igreja de São Francisco. É uma obra de uma expressão belíssima. Mas, além de ator sacro, foi ele quem esculpiu a escultura do Caboclo, que saiu no 2 de julho. Então, vamos destacar esse nome aqui, no século XIX. No século XX, o panorama das artes é fabuloso. Na primeira metade do século, é uma escola de belas artes ainda muito acadêmica, no seu tempo, obviamente, tudo mais, muito ligada à arte francesa, até porque os grandes artistas consagrados aqui ganhavam bolsa de estudos para estudar na França. Né? Então, nós tivemos nomes como Alberto Valença, Presciliano Silva, Mendonça Filho, né? Dentre outros. E aí nós vamos ter a virada do século com a modernidade. Os 3 grandes modernistas que introduziram o modernismo na arte baiana foram Genaro de Carvalho, que não foi só tapeceiro, pintor, um grande artista, Mário Cravo Filho, grande escultor, artista múltiplo, e Carlos Bastos, grande muralista. Irmão do meu amigo Roberto Bastos. Aqui eu mando um abraço. Isso, grande médico. Você sabe que esses 3 introduziram, romperam com o academicismo e introduziram a modernidade aqui. E hoje nós temos, aí vem o leque todo, nós temos também os artistas que se tornaram baianos, aqueles que encontraram a sua identidade espiritual e artística na Bahia. E eu destacaria 2 nomes aqui, dentre outros também. Aliás, vou destacar 3 nomes aqui. Eu destacaria na pintura Caribé, que era argentino, de Lanús, na província próxima a Buenos Aires, Caribé. Destacaria Floriano Teixeira, que veio do Maranhão, passou pelo Ceará e veio para a Bahia. Eu destacaria um sergipano, General Augusto. E destacaria na fotografia Pierre Verger. Fatumbi. Isso nas artes plásticas. Agora você tem o campo da música, do teatro. Agora, o celeiro baiano, você veja o que foi a geração dos anos 50, 60 na Bahia, com a transformação, a revolução. O cinema novo com Glauber Rocha. Em 46 foi criada a Universidade Federal da Bahia, fundada por Edgar Santos, magnífico reitor, que durante 15 anos foi reitor da universidade, e que ampliou a escola de música, a escola de belas artes destacou, valorizou muito, e criou a escola de teatro, criou a escola de dança, única no Brasil. Aí nós tivemos Martim Gonçalves no teatro, nós tivemos, na música ele trouxe grandes nomes de fora, como Smetak, por exemplo, só para lembrar um deles,
né? A gente tem que falar também um pouco dos novos baianos, dos tropicalistas, né? Eu vou chegar lá. Aí já são novíssimos. E Glauber Rocha no cinema novo. Isso. Aí nós vamos chegar, então, a outra geração que sucede eles, né? Aí vem o tropicalismo. Então, a Bahia foi o berço da Bossa Nova, com João Gilberto. A Bahia, o samba nasceu na Bahia, está consagrado, tá certo? Aí foi para o Morro no Rio de Janeiro, mas nasceu na Bahia. A Bahia era o modelo, era o símbolo da brasilidade. Eu digo sempre que a grande expressão no cinema hollywoodiano, de meados do século, foi Carmen Miranda, que era portuguesa de origem, viveu no Rio de Janeiro, mas se consagrou como a baiana em Hollywood. Ela não se vestiu de carioca, ela não se vestiu de paulista, ela se vestiu de baiana. Se travestiu de baiana, na verdade, né? Então, essa é mais da Bahia. E aí nós vamos ter o tropicalismo, os novos baianos, enfim, essa riqueza, essa pluralidade nova. E hoje a Bahia se consagra como celeiro da arte. Agora, uma outra coisa importante que nós temos na Bahia é a pluralidade de raízes. Porque a Bahia, acima de qualquer outro lugar do Brasil, é o lugar que mais conjuga com força as grandes expressões das raízes brasileiras. Do nativo, do povo originário aqui, nessa região daqui de Salvador, é o Tupinambá. Sim, né? Mas em todo o território baiano, a raiz vamos chamar do índio, como se chama tradicionalmente, do português que colonizou, né? E do africano que veio para cá escravizado naquele tempo e que trouxe toda a força de sua cultura. E quando a gente fala de África, fala de diversas etnias, diversas culturas, diversas origens, não é uma coisa só. Então, a Bahia plural, é um caldeirão plural. Aí eu digo sempre... também, né? É o português, e depois a Europa como um todo, eu digo sempre... Por conta das invasões a Bahia não é mais... Aqui. A Bahia não é mais Portugal, a Bahia não é mais África, a Bahia não é mais o povo originário, a Bahia é a Bahia. Exatamente. A Bahia é única. E é única e é singular por ser plural. Essa é a grande riqueza nossa. Agora, as identidades só vão ser destacadas, reconhecidas no panorama oficial, porque oficialmente sempre tiveram se manifesta, a partir de um grande movimento que se dá nos anos 60 com o tropicalismo e tudo mais, e hoje em dia com reconhecimento de todas as matrizes, como a gente chama, não é? Mas tem um órgão aqui na Bahia criado pelo magnífico reitor Edgar Santos, que foi fundamental nisso, que foi o CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, do professor Agostinho da Silva, que deu um lastro etnográfico, um lastro científico, um lastro de pesquisa e reconhecimento dessas vertentes. Marcelo, veja só, que o tempo já vai... A gente já chega eu quero deixar aqui um desafio para a gente para mais algum tempo. A gente depois tentar dar um zoom em cada pedaço da história desse. Trazer Chico de volta. Para que ele possa nos abaster um pouco de tanta cultura e de tanta... Um mar de ignorância histórica. Não, mas sinceramente, olha, assim, a gente não saber a origem da palavra Salvador. Eu aprendi hoje, professor. Eu aos também. 60 anos, eu quero agradecer, aos 60 anos de idade. Eu também. Foi a minha saber usar aos 60 de Salvador, do Salvador. Você é um jovem. E na vida, olha, a vida é uma escola. A minha mãe sempre tem essa sabedoria que a mulher traz, especialmente quando ela se torna mãe, se torna muito mais sábia, né? Ela dizia, meu filho, a vida é uma grande universidade, né? A gente aprende sempre. Quando a gente achou e deixou de aprender, está na hora de ir embora. É muito bom, mas muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. E agora, Marcelo? Agora a gente entra, Chico, no finalzinho do programa, né? Sim. Que é uma pena porque tá bom demais, viu? Já tem mais de 1 hora. Uau! E a gente não sente, né? Então a gente faz assim umas perguntas Sim. que são respondidas com 2, 3 palavras, Certo, são perguntas tá. objetivas. Tá. E aí no final você vai deixar assim uma mensagem, né? O que é que você entende que é importante para essa nova geração, né? Dentro desse contexto todo que a gente conversou aqui, né? Que legado você deixa para essa geração que está aí, que deve perseguir, né? No meio do caminho, antes de ir para o finalmente,
Roberto vai lhe dar um presente também. Mas vamos lá, vamos começar com uma pequena lembrança nossa para você guardar com muito carinho e lembrar desse momento aqui que para nós é inesquecível. Bom, história ou arquitetura? Ambos. Ambos. História da arquitetura. Um misto. Aparência ou essência? Essência. Fundamental. O que é? O que é essência? A essência é o que você é. A aparência é como você se apresenta. E você se apresenta de diversas formas. São rótulos que a gente cria, são linguagens que a gente cria. A essência, ela não muda. A essência você traz consigo. A essência é espírito. Ler ou escrever? Olha, escrever é fruto da leitura. Na medida que você é um bom leitor, você pode se tornar um bom escritor. Então, tudo começa a partir da leitura. Um monumento da Bahia. Um monumento da Bahia Olha, eu já falei antes, a Bahia Todos Santos para mim é o grande monumento. Agora, certo. se você for dizer um monumento físico, arquitetura, a igreja da Catedral Basílica de Salvador. Eu sou apaixonado por aquela igreja, para mim é o monumento mais precioso. Todos são preciosos, mas como a nossa Catedral Basílica não tem igual. Um historiador pode ser tecnológico? Pode, porque o historiador, na verdade, ele constrói narrativas. Né? A narrativa ampara a parte tecnológica. Você pode trabalhar, conjugar as duas coisas e trabalhar em equipe, né? Perfeito. Então, um grande técnico, se ele não tiver um amparo da história, uma fundamentação, ele pode se repetir. Né? O que é a tecnologia sem a história? O homem vai aprender a fazer o fogo de novo. Chico, a gente percebe a inquietude do aprender, né? O que nós gostamos muito de estudar, né? Particularmente sou apaixonado pela história também, eu viajo, né? E esse aqui hoje foi uma viagem. E aí, o que você ainda pretende estudar? Olha, quanto mais eu sei que pouco sei. Mas Então, minha grande companhia é o livro. Eu sou rato muito mais de livraria até do que de biblioteca, né? Então, eu trago para casa o livro que eu quero. Então, você tem quantos em casa? Eu não conto não, mas é o seguinte, aqueles que já não mais servem para mim, porque já serviram muito, eu dou. Você... Há 3 anos, foi logo um pouquinho, no início da pandemia. Eu enchi 20 caixas de papelão de livros e doei. Mas 20 caixas de papelão de livros e doei. Foi um mini caminhãozinho para poder levar. Né? Então, eu estou sempre fazendo isso porque a gente reciclar. Porque o livro, ele serve enquanto ele é útil para você. Deixou de ser útil para você, vai ser útil para outros. Um sonho, Chico. Eu acho que o maior sonho meu era ver a humanidade iluminada. Mais do que educada, iluminada. E iluminação é uma coisa que transcende. Perfeito. Ô Chico, assim, se você tivesse que deixar assim para a posteridade, qual foi a sua maior realização? O que é que você fez e que é de um orgulho ímpar dentro de você? Olha, essa foi uma entrega que me orgulha até hoje. Ter sido professor. A sala de aula, a paixão que eu tenho pelos meus alunos e meus ex-alunos, incomensurável. Meu compromisso, a universidade para mim era um instrumento, porque ela me permitiu que isso acontecesse. Mas eu não estava ali para servir a universidade. Eu estava ali para, junto com a universidade, servir aos estudantes e servir à sociedade. Então, meu compromisso sempre foi com os estudantes. E os meus alunos foram a paixão da minha vida e continuam sendo. Eu acho que a minha grande obra foi a sala de aula. Roberto vai lhe dar uma singela lembrança para você. Para que você possa tomar um café, um chá. Olha, eu sentei aqui com inveja dessa caneca Roberto Muniz e Marcelo Sacramento. E vendo a minha aqui, eu procurei meu nome e agora acabei de ganhar. Gente, isso daqui é um troféu. Muito obrigado. Estou muito feliz. Você tomar um chazinho, um cafezinho. Olha, eu fiquei de olho grande nessas duas canecas. Chico, eu
Eu só queria, sabe, Chico, ser essa caneca naqueles momentos que você, na solidão da leitura e nesse amplo espaço do pensar, a gente pudesse ser testemunha dessa cabeça tão privilegiada. Roberto, desculpe, eu vou emendar. Histórico. Não na solidão, na companhia da leitura. Na companhia. Na reclusão com a leitura. Isso. A leitura nunca nos deixa sozinhos. É verdade. A leitura é uma grande companhia, grande companhia. É isso. Eu lhe digo, isso me ampara muito, porque como é que você vai captar tudo isso que se passou? Viajei muito. Hoje viajo pouco, mas viajei muito. Conheci muitos lugares e tudo mais. Mas para cada lugar que eu viajei, eu me parei antes na leitura, eu procurei saber onde eu ia, o que eu ia ver, o que eu ia estudar, o que faz sentido. O que faz sentido é o conhecimento. Você vê por ver, olha a riqueza que tem aqui, olha a riqueza que tem aqui nesse acervo. 55 anos, né? Olha, uma palavra em um papel lhe faz ver, sentir, ter olfato, ouvir. A literatura, ela transporta, ela mobiliza todas as nossas sensações. E por você falar de literatura, eu quero prestar aqui uma reverência a um grande escritor, um grande autor que viveu entre nós aqui no século XVII, e que para mim é uma fonte inesgotável. Gregório de Matos e Guerra. E o maior de todos os poetas brasileiros, Castro Alves. Então, são duas homenagens que eu presto aqui no campo da literatura. Na tríade, a gente pode também juntar Jorge Amado também, né? Olha, se você perguntar assim, da literatura de romances, quem me marcou e me marca profundamente hoje é Jorge Amado. É a minha grande referência. Nós veraneávamos numa casa em Tubarão, em Paripe, e tínhamos rede na varanda, e o meu veraneio era na rede lendo Jorge Amado. Então, eu sou encantado pela obra de Jorge Amado, pela figura dele, pelo legado que ele deixou, e realmente, muito obrigado por ter trazido o nome. Mas são tantos escritores, são tantos. Olha, eu tive na minha formação uma pessoa muito influente, que talvez tenha sido a pessoa mais influente na minha formação, em toda a minha história de vida, a minha avó, Nola Araújo. Ela era escritora. Ela publicou 4 livros, deixou um 5º livro que não foi publicado até hoje, mas um livro pronto. Ela era poeta, romancista, cronista. No jornal à tarde, tinha a Tarde Município, que era um caderno, e ela era cachoeirana. Enquanto ela foi viva, deixou mais de 300 crônicas publicadas. Que bacana. E o muito que eu sei e que amo a literatura, eu devo a ela. É uma lição de vida. E nessa lição de vida, só para fechar, eu queria fechar fechar com a mensagem. Com a mensagem de um poema dela. E que isso represente o seu desejo que essas novas gerações não se afastem, que busquem, e que a gente possa deixar aí uma semente. Se você ainda tem muito a dar, mas nesse corte que a gente está fazendo essa hoje. Mensagem, eu vou subscrever a mensagem que ela deixou em um poema. Ela finalizou o poema, a expressão dizendo assim: não tenho idade, sou, aqui estou no embalo do tempo, o que der e vier eu topo, e tudo é expressão. Tudo é expressão.